Oiê, vamos falar de outono? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma explicação. E hoje, pra gente poder falar dessa estação que vai começar aqui na Bélgica, eu vou falar sobre 5 coisas que eu aplico e comecei a aplicar também para poder ter essa mudança de estações, de como que você pode ter um outono melhor aqui na Bélgica. Para quem tá morando aqui ou tá passeando por aqui e percebeu que dos últimos 2 dias para hoje, que eu inclusive tô gravando esse vídeo no dia 22 de setembro, percebeu que o clima mudou drasticamente aqui na Bélgica. É muito estranho porque parece que tem apenas um interruptor que eles ligam entre estações. A mesma coisa aconteceu no verão, quando de repente tudo tava calor e tudo tava em 32 graus, e agora aconteceu também no outono. Tá começando a ventar mais, tá começando a ficar mais nublado, tá começando a ficar frio, o vento tá ventando pra caramba e as chuvas estão sendo impiedosas. Então aqui eu quero mais que você tenha uma noção do que você já pode aplicar para o outono, que inclusive vai ajudar também para você para o inverno. Então esse vídeo vai ser meio que uma preparação para o outono e também como se ter um inverno melhor aqui na Bélgica. A primeira coisa é fazer a manutenção da sua casa na Bélgica. Não tô falando de fazer manutenção no sentido de que você precisa consertar a sua casa. Isso até dá pra fazer, mas você vai entender. A primeira coisa é você ter o hábito de você ventilar a sua casa por 15 minutos aqui na Bélgica. Isso ajuda a fazer com que a umidade saia de dentro e vá pra fora e também tenha um ar novo fresco. Eu tô falando de ser 15 minutos porque no período do outono começa a ter muitos insetos que eles estão começando a hibernar, ou senão eles vão para esses locais um pouco mais quentes. Então você vai perceber que ao longo do inverno vão aparecer algumas joaninhas, que são inclusive alguns bichos meio que não seriam parasita, mas que geralmente eles dão um certo problema, porque se você deixar a janela aberta vai aparecer demais. Eu lembro que da última vez, no último outono, eu deixava a minha janela aberta e tinha joaninha pela minha casa inteira. Inclusive não era nem joaninha, era como se fosse um Lady Beetle, eu não sei qual que é a diferença especificamente. Se tiver alguém da biologia, eu agradeço nos comentários se explicar a diferença, porque eu sei a diferença do formato, mas eu não sei a diferença realmente se tem tão problemática. Eu sei que eles causam alergia e é isso. E aí você também vê o aquecimento da sua casa. O outono aqui na Bélgica é como se fosse mais ou menos o inverno que a gente tem no estado de São Paulo. Então aqui, quem tá na região sul-sudeste tá bem acostumado, mas aqui começa a ficar bem frio no outono, então já começa a máxima ser 20 graus, o vento já diminui uns 2 graus e piora quando chove. Então dá uma olhada no seu sistema de aquecimento na sua casa para ver se está tudo certo, está tudo funcionando. Então para você não ter nenhuma surpresa para quando o inverno chegar e aí descer para os 5 graus, para descer para os 9 graus. Então já dá uma olhada agora no outono, que ainda dá para você poder colocar só uma jaqueta a mais, porque o inverno aqui é bem rigoroso. A segunda coisa é de comprar roupa térmica. Então se você for em loja de roupas, ou até mesmo que você compre casacos, é interessante também você ter roupa por baixo, que fossem as roupas para poder te proteger e te dar um calor a mais do seu corpo. Essas roupas elas costumam ser um pouco mais baratas e você comprando uma para cada dia da semana já dá um bom número para você poder ter, ou se não as suas 3 mudas de roupa, ou se não até mesmo umas 2 que aí você vai intercalando de quando você usa de dia para dia. Eu uso frequentemente no inverno porque isso me compensa de eu usar tanto casaco. Eu acho que, apesar daqui na Bélgica ser um frio que você consegue tolerar, a roupa térmica ajuda. Eu vejo que muitas pessoas com muito frio aqui não usam roupa térmica. Eu sou um cara que, na verdade, eu sou calorento. Por qualquer motivo, eu tô querendo usar um chinelo, tô querendo utilizar uma bermuda. Só que quando chega o outono e o inverno, não dá, você tem que utilizar calça na sua casa e principalmente se você sai da sua casa, utilizar uma roupa térmica. Essas roupas térmicas você acha com muita facilidade. Eu não vou falar o nome das lojas, porque eu não tô recebendo patrocínio nenhum, então se você sabe, né, se você já tá morando aqui na Bélgica e você já sabe as lojas de roupas mais baratas, você vai ver que lá vai aparecer com frequência. Inclusive agora mesmo, nesse começo do outono, você vai achar. Se você não estiver precisando agora, eu recomendo fortemente que você compre pelo menos umas 3 mudas para que você já tenha preparado para o inverno. Apesar de o outono não ser uma estação que chove muito, tá começando a chover bem mais do que estava chovendo no verão. Então a terceira coisa está relacionada com você comprar proteção para chuva. Não só de você comprar guarda-chuva, como poncho também, e também de você comprar alguns desodorantes que vêm numa embalagem que é para você poder conseguir fazer com que a sua roupa tenha proteção de chuva. É muito bom para você poder conseguir fazer com que você não tome aquela chuva que você tomou desavisado, porque o clima da Bélgica é imprevisível, e aí você conseguir se proteger melhor daqui. Lógico que o outono não chove tanto, o inverno chove bem mais mesmo, mas é interessante você já começar
a ter esse costume de prestar atenção de quando vai chover e quando a chuva cair, você não tá tão despreparado assim. O número 4 é muito importante, que é cuidar da sua saúde em casa. Eu não tô falando de você comer mais saudável ou até mesmo de você fazer mais do que você fazia. Mas o outono e o inverno chove bastante e é muito frio. E fazer atividades fora de casa pode ser uma coisa que te desmotive a fazer algo. Então você comprar alguns pesos em algumas lojas de esporte ou até algumas lojas grandes que fazem com que você tenha um esporte, fica muito mais fácil você comprar alguns pezinhos ou até mesmo você fazer yoga ou outras atividades que sejam fáceis de você fazer dentro de casa. A Bélgica é muito comum de você ter esportes de estação. Então, enquanto o pessoal está correndo agora entre o verão e o outono, você vai perceber que no inverno é muito mais difícil de fazer essa atividade. Assim como o padel, assim como o tênis, assim como o futebol. E aí eles adaptam os exercícios para serem outros durante o outono e o inverno. E é bem comum que as pessoas até mesmo parem de fazer exercícios durante o inverno, mas eu acho importante que você tenha essa prática. Inclusive o sol deixa de aparecer tanto, e tem muita gente que tem falta de vitamina D, e tem, inclusive, até mesmo o Winter Blues, que é como se fosse uma depressão de inverno. Então você tomar vitaminas, comprar vitamina D especificamente, ajuda você a conseguir lidar melhor com o outono e o inverno. O quinto, apesar de eu falar pra você de cuidar da sua saúde, tanto da parte mental quanto também da parte do que eu falei do seu corpo, eu acho que é importante você ter um hobby para você poder se adaptar ao outono. Você vai perceber que as pessoas não vão querer sair mais tanto durante o outono e o inverno. Ou se não, quando você tá saindo, você vai sair para ir para casa de uma outra pessoa. Como aqui na Bélgica e também em outros países do hemisfério norte, existe esse período de você ter como se fosse, de que você está querendo mais ter relacionamentos mais duradouros, ou que você está procurando alguém para namorar. O outono e o inverno não é um período muito comum de você sair para poder ir para rolê com tanta frequência como é no verão. Ter um hobby ajuda você a, quando você está na sexta-noite e não tem nada para fazer, para você poder fazer alguma coisa. Se você já tem um hobby, seja de leitura, pintura ou de fotografia, você pode continuar. Eu acho que até mesmo é interessante você ter novos, porque ajuda você a ter essa coisa que você não está tão acostumado e que você vai gastar um certo tempo a mais do que coisas que já estão acostumados. Se você já cozinha, eu recomendo você a ver um novo tipo de cozinha. Se você já gosta de fotografia, talvez uma nova técnica de fotografia que você não tinha antes. Ou até mesmo, se você já gosta de tomar cerveja e tomar vinhos, é uma época muito boa para você também tomar novos tipos de vinho e novos tipos de cerveja, para você se acostumar e ter uma coisa para poder passar seu tempo durante o outono e o inverno, que você vai passar muito tempo na sua casa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então tem aqui 5 coisas que eu acho que são muito interessantes de você fazer no outono, para que você tenha um outono muito mais tranquilo do que você poderia não ter com essas informações. Eu tô dizendo isso porque dos últimos 2 anos que eu morei aqui na Bélgica, eu percebi que o primeiro outono que eu passei aqui foi muito pesado, foi muito diferente, porque, sinceramente, no Brasil não tem tanta diferença de estação assim. É tipo, é calor, pouco calor, calor com chuva, calor seco. Essas são as estações que a gente tem. Aqui não. Aqui tem calor úmido, aqui tem frio úmido, frio seco e calor seco. Então agora a gente tá partindo para uma estação que ela é mais fria, ela ainda tá seca, e depois do inverno que a gente vai ter um frio mais úmido. Então é uma mudança de estação e é uma mudança de clima muito forte, é muito esquisito. Então, para quem tá aqui nesse mês de setembro e agora percebeu, agora nesse dia 22, dia 23, percebeu que o clima já mudou demais do que era do verão de semana passada. Semana passada tá fazendo seus 35 graus, hoje tá fazendo, se eu não me engano, perto dos seus 20 graus, se eu não estou enganado. Eu vou até conferir aqui no meu aplicativo. Agora tá fazendo 15 graus, a máxima de hoje é 18 e a mínima é de 12. Mas, inclusive, o vento tá fazendo com que a gente tenha uma temperatura menor. Então, tem essa diferença de estação muito bruta assim. Então eu espero que vocês tenham uma boa transição de verão para o outono. Eu adoro outono e inverno, eu acho que são as melhores estações. Eu descobri que talvez aqui morando na Bélgica eu gosto muito mais do outono do que de fato do inverno. Eu ainda gosto do inverno, mas eu acho o outono uma das melhores estações. Inclusive vão ter novos pratos de estação e vão ter também novos costumes e também outras festividades que eu vou trazer para o canal para poder explicar para vocês. Inclusive, se tem alguma dúvida sobre o outono ou até alguma outra coisa que você queira saber daqui da Bélgica, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E pode ser que para tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo você precise de dicas de lugares para você poder economizar. Apesar de eu não ter sido patrocinado, eu falei sobre 5 formas de você economizar e até mesmo de lugares para você poder economizar nas compras aqui da Bélgica. E caso o seu interesse seja mais não nisso de você pensar de como ter essa mudança de estação, mas como tem os hábitos dos belgas, tem um vídeo que eu falei de 5 hábitos bem estranhos dos belgas.
Logicamente, eu falei de uma forma pra gente poder entender que tem uma diferença de cultura e não que eles fazem isso sem motivo nenhum. É mais pra gente poder não ter esse choque cultural tão forte. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!